Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos têm a paz do Senhor, pode glorificar a Ele, meus irmãos. Glória a Jesus. É motivo de bastante alegria, meus irmãos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, uma vez mais, para junto nós glorificarmos ao nome do Senhor. Hoje é o último dia da campanha. Jesus é o Senhor das causas impossíveis. Quantos acreditam que Jesus é o Senhor das causas impossíveis? Dê glória a Deus. Queridos irmãos, pegue a Bíblia, a palavra de Deus. Nós já vamos ler, glória a Jesus. Depois nós vamos louvar a Deus com a canção, glória a Jesus. Mas vamos ler a palavra do Senhor, lá no livro de Jó, capítulo de número 1 e versículo 1. Glória a Jesus. Livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quantos acharam? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Amém? Vamos lá para o versículo de número 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra de tuas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas atende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 20 nos diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Jesus. Pode se assentar, meus queridos. Vamos adorar ao Senhor. Palmas que glorifiquem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra o teu coração e cante comigo essa canção. Glória a Deus. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se eu sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande
disse com a voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. Senhor, é paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Pode glorificar ao Senhor, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Podemos perder tudo neste mundo, né, meus irmãos? Mas não podemos perder a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas é tudo, meus queridos. O homem, a mulher, ele pode ter casa, pode ter dinheiro, pode ter carro novo, pode ter tudo o que este mundo oferecer, mas se ele não tiver a presença de Deus em sua vida, ele não é nada. Porque o homem sem Deus não é nada, é apenas uma folha que é levada pelo vento. É apenas uma folha que o vento sopra e ela vai de cá para lá e não tem lugar, meus irmãos, porque a presença de Deus é tudo em nossas vidas. Por isso que em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio às provações do dia a dia, nós não podemos deixar que a presença de Deus aparte de nossa vida. Porque é difícil, meus irmãos, nós enfrentarmos as lutas com Deus, já é difícil. Imagina se nós estivermos sem Deus em nossa vida.
não iremos a lugar nenhum, não daremos um passo sequer, não é verdade? Mas com a presença de Deus em nossa vida, nós podemos levantar a nossa voz e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos coloca de pé, meus irmãos, e a presença dele nos faz mais do que vencedores. Quantos acreditam, glorifiquem ao Senhor, aleluia, glória a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Deus pode fazer na vida do homem e na vida da mulher que teme ao Senhor. O homem e a mulher que teme ao Senhor, meus queridos irmãos, mesmo passando por lutas e tribulações no dia a dia, mesmo passando por angústia, por decepções, ele ainda tem uma fé viva em Deus e permanece sendo fiel a Deus, independente daquilo que Deus tem para proporcionar a ele. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje servem a Deus querendo alguma coisa em troca, ou seja, só serve a Deus se Deus der alguma coisa para ele. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, serve ao Senhor independente das coisas que Deus tem a oferecer. Por quê? Porque ele reconhece que Deus é a sua prioridade, que além de Deus em sua vida, nada mais interessa. E quando nós colocamos Deus como nossa prioridade, todas as coisas, meus queridos irmãos, ela flui em nossa vida. Assim como o nosso irmão João leu a palavra do Senhor sobre as promessas do Senhor que ele tem em nossas vidas, que correrão atrás daqueles que servirem ao Senhor, que obedecerem os mandamentos, que andar nos princípios da palavra de Deus. Esses sim serão abençoados por Deus aqui na terra. Glória a Deus. Livro de Jó, meus queridos, nós encontramos uma passagem muito conhecida, uma palavra, meus queridos irmãos, que é um despertamento para nós que estamos vivendo nos dias de hoje. Porque existem muitas pessoas, como eu disse, que estão servindo a Deus esperando algo em troca. Nós sabemos que Jó, a Bíblia nos diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Existiam 4 qualidades na vida de Jó. Só que Jó era um homem muito próspero, como a Bíblia nos diz. E ali no Oriente Médio não existia, meus queridos irmãos, nenhum homem mais rico do que ele, com a família perfeita, com a mulher e seus 10 filhos, com todo o seu gado, com muitos e muitos empregados. E esse homem, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. E ao olhar, meus queridos irmãos, de muitos homens e de muitas mulheres, analisando hoje, se nós compararmos, podemos dizer que este homem era rico, que esse homem era importante, que esse homem tinha seus bens, e esse homem não era temente a Deus. Porque muitas pessoas acham que a pessoa que não tem, que tem condições, melhor dizendo, que tem dinheiro, não pode ser um cristão, não pode ser temente a Deus. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que o amor ao dinheiro, como diz a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Se nós analisarmos esta palavra, muitos vão entender que se o rico, meus queridos irmãos, aliás, o rico não pode então ir para o céu, como o próprio Jesus ele diz na palavra: é melhor um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é que o rico não pode entrar no céu, sim, mas a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro. Tem pessoas que colocam o dinheiro como a sua prioridade, é tudo para ele, e ele deixa Deus em segundo plano. A Bíblia nos diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E se Deus está acima do dinheiro, da casa, do carro, da família, do bem mais precioso que nós temos, pode ter certeza que tudo será abençoado em nossa vida. Nós recebemos a bênção, a prosperidade, e também receberemos a nossa salvação. Mas quando nós colocamos o amor principal, primordial no dinheiro,
aí, meus irmãos, as coisas não fluem para nós. Por quê? Porque aí nós seremos condenados junto com o dinheiro. Podemos ganhar até mesmo o mundo inteiro, mas perderemos a nossa alma, porque o amor ao dinheiro pode levar o homem e a mulher à perdição. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus. E aí, meus queridos, a Bíblia nos diz que Jó era um homem muito rico, mas ele era temente a Deus. Era um homem que se desviava do mal. Era um homem íntegro, que mesmo fazendo os seus trabalhos, os seus serviços, ele tinha integridade. Ele era reto, andava em retidão. Quando ele ia fazer os seus negócios junto com os seus funcionários, os seus empregados, a Bíblia diz que ele era reto, ele era íntegro. Então as pessoas olhavam em Jó e já viam um homem com uma integridade. Eles viam Jó como um homem que fazia a diferença, mesmo sendo um homem muito rico. Ele era temente a Deus, e quem é temente a Deus tem todas essas qualidades. Consegue, meus queridos irmãos, quando o homem é temente a Deus, ele consegue desviar-se do mal, ele consegue andar nos princípios da palavra de Deus, ele consegue não enganar, ele consegue andar em retidão, ele consegue fazer as coisas certas. Por quê? Porque ele obedece os princípios da palavra de Deus e segue os mandamentos de Cristo. A sua prioridade não é agradar homem, não é agradar mulher, mas é agradar aquele que vive para todo sempre. Aí, meus queridos irmãos, Jó estava com sua vida tudo tranquila, estava tudo bem com ele. E em uma ocasião, Satanás, ele vai até Deus. E aí, meus queridos, o próprio Deus olha para Satanás e diz: de onde vens? E Satanás diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Eu estava observando a terra, andando por aqui, por lá, e observando tudo. Aí Deus já disse: por acaso você tem observado o meu servo Jó? Olha que coisa interessante. Será, meus queridos irmãos, que se Deus pudesse analisar cada um de nós hoje, poderia falar com convicção aquilo que nós somos para Ele? Será que você tem visto o meu servo João? Será que você tem visto o meu servo José, que é temente a Deus, que é reto a mim, que desvia-se do mal, que é íntegro? Será que se Deus pudesse analisar a nossa vida hoje, nós poderíamos ter essas qualidades diante de Deus? O próprio Deus olha para Satanás e diz: observastes o meu servo Jó? É um homem reto, temente, íntegro e desvia-se do mal. Mas Satanás é astuto, e a Bíblia nos diz que Satanás é astuto desde o princípio, quando enganou a Eva e Adão. O que ele diz para Deus? É lógico que Jó é temente ao Senhor, aí é fácil. Ele é reto ao Senhor, ele segue os seus mandamentos. Por quê? Porque o Senhor abençoou, porque o Senhor deu riqueza, porque o Senhor deu uma família perfeita, porque o Senhor encheu ele de bens, de gado. O Senhor fez maravilhas na vida dele, e por isso ele é temente ao Senhor. Mas faz uma coisa: se o Senhor tirar, tocar nas coisas que ele tem, eu duvido se ele não vai blasfemar contra o Senhor, se ele não vai deixar de seguir ao Senhor. Eu duvido se ele não vai abandonar tudo e vai negar o teu nome, abandonando de seguir ao Senhor. Mas Deus sabia quem era o teu servo Jó. Deus sabia quem era aquele homem que, mesmo estando na riqueza, na bonança, ele nunca deixou
de dizer que Deus era tudo na vida dele, que Deus era o primordial na vida dele. Meu querido, Satanás naquele momento intentou ao Senhor, para quê? Para jogar uma maldição na vida de Jó, para tirar tudo que Jó tinha. E o que Deus fez? Deus permitiu, Deus assinou embaixo e disse: vai, Satanás, faça o que você quiser, mas não toque na alma dele. Sabe, meus queridos irmãos, muitas e muitas vezes nós, como cristãos, passamos luta, passamos tribulações, passamos aflições no dia a dia, e muitas das vezes nós acusamos um, acusamos outro, acusamos outro, e esquecemos que muitas das vezes estamos passando uma provação. Para quê? Para sermos aprovados por Deus. Meu irmão, nós podemos entender que quando estamos passando por luta, por dificuldade, por provação, não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que Deus nos deixou de lado, não quer dizer que Deus não está olhando por nós. Quando nós oramos e não vemos uma resposta, isso não quer dizer que Deus não está ouvindo a nossa oração, não quer dizer que Deus não está olhando por nós. Mas eu quero dizer uma coisa: se nós estamos neste deserto, meu querido, iremos enfrentar todo e qualquer tipo de luta, de dificuldade. Virá a seca, sim, virá o calor escaldante, virá o frio terrível sobre nossa vida, iremos enfrentar o perigo, iremos enfrentar a espada, mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo. E pode ter certeza que quando nós chegarmos no nosso limite, quando nós acharmos que não suportamos mais, é aí que Ele chega até nós e nos dá vitória, e nos levanta do chão, e nos diz que nós somos mais do que vencedores, porque Ele está conosco. Quantos podem glorificar ao Senhor? E Jó, ele estava tudo bem, mas aí a palavra de Deus nos diz que passou uns dias, os seus filhos estavam reunidos. Olha o que diz a palavra: seus filhos estavam reunidos. De repente, um vento soprou na casa, soprou do outro lado, e aquele vento muito forte, como vocês veem por aí os vídeos de internet, quando dá aquele vendaval muito forte e leva telhado e derruba tudo, não sobra nada. A casa caiu em cima dos 10 filhos de Jó, numa vez só. Numa vez só, Jó perdeu tudo. Correram para dar notícia para Jó o que tinha escapado. E aí eu pergunto para você, meu irmão, a aprovação de Jó era pequena? Não, de jeito nenhum. Tem irmãos que chegam a bater no chão e dizer: Deus, eu não suporto mais, que a minha aprovação é igual de Jó. Quantos filhos você perdeu? Jó perdeu tudo em uma só vez. Satanás foi lá e tirou todos os filhos. Enquanto um trazia uma notícia ruim para Jó, chegava outro com outra notícia. Jó, desesperado, nós estávamos lá no pasto, choveu fogo do céu, Jó, queimou tudo o seu rebanho, os bois, as ovelhas, os gados, tudo, morreram tudinho, só eu escapei para trazer a notícia. Jó, os seus empregados morreram tudo, Jó, todos foram mortos, Jó, não sobrou nada. A Bíblia nos diz que veio uma notícia em cima da outra. Jó perdeu todo o seu empregado, Jó perdeu toda a sua riqueza, e Jó também perdeu todos os seus filhos em um só momento. O homem que era próspero agora não tinha nada. O homem que tinha uma riqueza, o homem que era o maior do Oriente, daquela terra, agora não tinha mais nada, perdeu tudo. A sua mulher estava com ele,
A sua mulher estava lado a lado com ele, passou a mesma provação, passou a mesma dor, de ter perdido os 10 filhos, de ter perdido a sua riqueza, de ter perdido todos os seus bens, mas estava ali. Mas o tempo foi passando, e o que Jó fez? Jó não blasfemou contra o Senhor. A Bíblia não diz que Jó não começou a dizer: Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, eu não quero mais servir o Senhor. Deus, eu não quero mais fazer essas coisas. Deus, eu não quero mais orar. Não, Jó não fez nada disso. Por quê? Porque ele temia a Deus, servia a Deus independente do que Deus tinha a oferecer para ele. E aí, meus queridos irmãos, o tempo foi passando e Satanás pensando: agora eu vou acabar com Jó, agora eu vou destruir. E quem sabe nós estamos numa luta terrível, meu querido irmão, uma provação que nós achamos: Senhor, nós não vamos suportar não, mas de repente vem uma pior ainda. E aí nós achamos que nós não iríamos suportar a primeira e estamos suportando a segunda, e quando não, vem a terceira, e a gente fala: meu Deus, como é que eu suportei a segunda? Ah, meu querido, o mesmo Deus que te deu graça para você vencer a primeira, a segunda, vai te dar graça para você vencer a terceira, a quarta, a que vir sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele jamais colocará uma cruz em sua vida, em suas costas, sabendo que você não consiga suportar. É a palavra de Deus quem diz. Se nós já estamos passando por isso, é porque Deus tem a certeza que nós somos capazes de suportar. E ai de nós se olharmos para trás, e ai de nós se nós desistirmos. Aí Satanás, ele cai do cavalo, porque Jó não blasfemou, Jó não olhou para trás, Jó continuou firme. Aí ele vai até a Deus novamente tentar o Senhor, e diz novamente para o Senhor a mesma conversa. Deus diz para ele: Satanás, está observando o meu servo? Eu não disse para você que ele era temente, que ele era reto, que ele desviava-se do mal? Eu não disse? Olha lá, meu servo Jó, mesmo perdendo tudo, ainda não blasfemou contra mim. Aí Satanás, ele olha para Deus novamente e diz: mas claro que ele não blasfema. Olha a saúde que este homem tem, olha a saúde deste homem, não tem uma dorzinha de cabeça, não tem uma dorzinha nas pernas, está tudo perfeito na vida dele. Toca na carne dele para ver se ele não vai blasfemar. Mas Deus sabia quem era Jó, Deus conhecia o teu servo Jó, Deus tinha intimidade com ele, ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia nos diz que Jó, meus queridos irmãos, ele levantava pela madrugada para oferecer sacrifício pelos pecados dos seus filhos. Era um homem que mantinha o contato direto com Deus. O tempo todo ele estava preocupado em se santificar diante de Deus, e Deus conhecia a vida dele. E aí Deus, ele diz para Satanás: vai, Satanás, toca na carne dele, faça o que você quiser com ele, mas não toca na alma dele. Satanás agora foi tudo contente, foi tudo feliz. Agora eu vou destruir Jó, agora eu vou acabar com tudo, agora eu vou deixar ele na maior miséria que existir, e ele vai ser destruído. E quando ele estiver destruído, jogado no chão, ele vai blasfemar contra este Deus, e Deus vai ver quem é este seu filho. Mas ele estava enganado, como ele vive enganado desde o princípio. A Bíblia nos diz que Jó estava tudo bem, perdeu tudo, e de repente ele começou a sentir uma coceirinha no seu corpo. De repente a coceirinha foi aumentando, e ele viu que não era mais só num lugar, era no seu corpo inteiro. A Bíblia nos diz que ele, meus queridos irmãos, para suavizar a dor, o sofrimento, ele se despia e se punhava em um monte de cinzas, esfregando no seu corpo,
e pegava um caco de telha para ficar se coçando as suas chagas, que eram terríveis, porque Satanás lançou uma lepra muito terrível na vida de Jó, a ponto de os historiadores dizer que Jó tinha um cheiro muito mau e ninguém suportava ficar perto dele. Para vocês terem noção, o que nós estamos falando hoje aqui, que é conhecido, a lepra não é nada mais nada menos do que o câncer de pele, que come a pele, deixa em carne viva, e a pessoa vai se definhando até a morte, porque não tem solução, não tem cura. Satanás colocou isso na vida de Jó. Satanás colocou isso na carne de Jó. Satanás tocou na pele de Jó, na carne de Jó, nos ossos de Jó, mas não conseguiu tocar o coração e a mente de Jó e tirar ele o temor de Deus que havia na vida dele. O tempo foi passando e Jó estava num sofrimento terrível. Jó estava sofrendo, Jó estava padecendo. O povo olhava para Jó e dizia: quem é este homem que era rico, que era importante, que tinha uma família linda? Hoje é um miserável, é um desgraçado, está jogado nas cinzas e não vale nada. Quem é esse homem? Ainda está temendo a Deus, ainda diz que teme ao Senhor, ainda oferece sacrifício. Mas a Bíblia nos diz que certa vez a sua mulher, não suportando mais, tem muita gente que, meus irmãos, endemoniza a mulher de Jó, diz que ela era o Satanás, que ela era isso, que era aquilo, mas ela suportou tudo também, junto com Jó. Mas como a Bíblia diz que a mulher é sempre o vaso mais frágil, está mais sujeito às tentações, as quedas, Satanás aproveitou da oportunidade e usou a boca de Jó, a boca da mulher de Jó. E o que ela disse? Lá no final do versículo: Jó, por que ainda em meio a toda essa dor, todo esse sofrimento, por que ainda você teme a Deus? Jó, se eu fosse você, amaldiçoava esse seu Deus logo e morria. Jó, acaba com esse sofrimento. Mas aí, meu querido irmão, Jó, ele estava com o seu corpo todo podre, todo estragado, todo destruído, mas a sua alma, o seu espírito estava puro, estava santificado diante de Deus, estava firme na promessa que independente se Deus curasse ou não, ele seguiria sendo fiel a Deus até o fim. E nós vemos na palavra de Deus, irmão, aqui no versículo de número 20, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. Meu querido, há uma diferença do crente fiel, há uma diferença do crente verdadeiro, do crente que serve a Deus com temor, com alegria, do que aquele crente que não tem compromisso. Porque o crente, quando está temente a Deus, passando pela prova, ele glorifica a Deus. Ele não vê a hora de chegar no culto para ele estar na igreja glorificando a Deus, para estar na igreja buscando a palavra do Senhor, porque ele entende que neste mundo não tem coisas que podem, meus queridos irmãos, ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo, a não ser a palavra de Deus, a não ser estar na casa de Deus. Ele prioriza tantas coisas de Deus, e quanto mais ele passa a luta, mais ele quer servir a Deus, mais ele quer estar certo daquilo que ele está vivendo. Mas aquele crente que não tem temor de Deus, que quer viver de qualquer jeito, quando vem uma luta na vida dele, ele já quer abandonar tudo, já não quer vir para a igreja, já não quer orar, já não quer pregar, já não quer buscar mais a Deus. As coisas do mundo é mais importante para ele, o espaço do mundo é melhor para ele. Mas eu digo para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, Jó é o maior exemplo de cristão, porque perdeu tudo neste mundo, perdeu tudo nessa terra, mas não perdeu a dignidade de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um homem temente a Deus. E a Bíblia nos diz que Deus esteve com ele em todos os momentos de tua vida. Aleluia! Quantos podem glorificar ao Senhor? E aí, Jó disse, ouviu tudo aquilo,
Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, e foi Ele também que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Com essa Satanás não suportou e saiu, foi embora. Por quê? Porque não tinha como lutar contra Jó mais. Perdeu a guerra, perdeu a batalha. Jó continuou na luta, Jó continuou desesperado, Jó continuou ali, meus irmãos, no sofrimento terrível. Não sei quanto tempo foi, mas a provação não foi fácil. A Bíblia nos diz que os seus amigos olhavam para Jó e diziam: Jó, você está assim porque você está em pecado. Você tem que se confessar diante de Deus, você tem que se arrepender do que você fez, por isso que você está sofrendo. E não é diferente nos dias de hoje, meus queridos irmãos, porque existem pessoas hoje usadas por Satanás, que não pode ver o irmão ou a irmã padecendo, sofrendo uma luta, uma tribulação, ou até mesmo uma enfermidade, e já vem dizer: fulano está em pecado, por isso que está sofrendo. Fulano está em pecado, por isso que está com essa enfermidade terrível. Mas ele não entende entre aquele homem, aquele servo, e o Deus que ele serve. Ele não sabe que pode estar passando por uma luta, por uma tribulação, que pode ser o próprio Deus testando ele, que pode ser o próprio Deus moldando a vida dele, moldando aquele vaso, para fazer dele um vaso mais perfeito, mais glorioso, mais usado na presença dele. E acontece isso nos dias de hoje. A Bíblia diz claramente que os amigos de Jó iam e acusavam ele. Jó não suportava mais. E quando Jó, ele começa então a chegar no final do sofrimento dele, tão terrível foi o sofrimento dele, ele começa a questionar com Deus: Deus, por que foi que eu nasci? Por que foi que no dia que eu fui nascer, não me tiraram a vida? Ah, mas Jó não blasfemou. Jamais. Jó não blasfemou. Mas ele começou a questionar diante de tanta luta, diante de tamanha dificuldade. Ele já não via mais esse escape. Ele confiava em Deus e queria que Deus o tirasse logo dessa terra. E aí, se nós analisarmos, meus queridos irmãos, o livro de Jó é muito importante para nós, porque Deus revela muitas coisas para Jó. Lá no versículo 40, Deus responde para Jó. No capítulo 40, Deus, ele fala diretamente com Jó e responde todos os questionamentos de Jó. Enquanto Jó está questionando isso, Deus, ele começa a dizer para Jó: Jó, quem é você diante de mim? E no versículo 40, ele começa a dizer: Jó, aonde você estava quando eu estava lançando o firmamento da terra? Aonde você estava? Quem era você quando eu estava quando eu estava formando a terra, quando eu estava colocando o sol, as estrelas, a lua? Onde estava você? Deus então começa a se revelar a Jó diante da grandiosidade que ele era, semelhante à criatura que ele tinha criado, que era Jó, que era o seu servo. E por causa disso, se você ler a palavra do Senhor, você vai entender que a grandeza de Deus, que Deus revelou para ele, mostrou para Jó que Jó não era nada mediante o poder que ele tinha. Então ele tinha o poder de restaurar tudo na vida dele novamente, que aquela condição de Jó não era nada para ele. E é por isso que muitas vezes nós questionamos a Deus e Deus fica até em silêncio. E quando Deus usa alguém para falar conosco, Deus diz para nós: fulano, Deus manda você se aquietar.
Deus manda você ficar calado, Deus manda você não abrir a sua boca. Suporta um pouquinho mais, porque Ele sabe que o que Ele tem para você, Ele pode fazer muito mais ainda. A Bíblia nos diz que Jó, ele começou a orar por seus inimigos, ele começou a reconhecer a grandeza de Deus, porque Deus se revelou a ele. E os seus inimigos que o acusavam, a Bíblia nos diz que um a um, logo após, Deus começou a restaurar tudo na vida de Jó novamente. Os teus inimigos, aliás, os teus amigos que o acusavam, tiveram que ir lá novamente para Jó, reconhecer o Deus que havia na vida de Jó, reconhecer a integridade de Jó, pedir perdão para Jó devido às ofensas e às acusações, e pedir a Deus pela vida deles, para que Jó pedisse a Deus pela vida deles. E Jó teve que orar por eles, para que Deus o perdoasse. A Bíblia diz que Deus restaurou a vida de Jó tudo em dobro. A Bíblia nos diz que Deus restituiu tudo em Jó 2 vezes mais. E Jó viveu ainda muitos anos na presença de Deus, e ficou provado, meus queridos irmãos, que para o homem servir a Deus, para a mulher servir a Deus, não necessita dele ter bens materiais, não necessita dele ter uma casa boa, não necessita dele comer do melhor dessa terra, não. Independente de tudo isso, ele serve a Deus glorificando todos os dias. Esse Deus que nós servimos é o Deus das coisas impossíveis, que faz o impossível acontecer. Por que nós não paramos para analisar, meu querido irmão, a nossa luta, a nossa provação, e não chegamos numa conclusão que Deus está no controle de tudo? Porque a nossa fé muitas das vezes é falha, porque a nossa fé muitas das vezes não nos leva a lugar nenhum. Mas a Bíblia nos diz para nós buscarmos em Deus mais fé, para nós nos enchermos de Deus em nossas vidas, para nós crermos no impossível, porque se nós não cremos no impossível, é melhor nós não pedirmos nada. De que adianta nós dizermos, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas nós não somos capazes de reconhecer que Deus, não temos fé para acreditar que Deus é capaz de curar uma enfermidade, de restaurar a nossa vida, de abrir uma porta para nós. De que adianta dizer que servimos a Deus, se não temos essa capacidade, esta fé interior, de pedir ao Senhor com ousadia, de acreditar que Ele pode fazer para nós. Jó, meus queridos irmãos, perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo. Mas se ele tivesse blasfemado, ele e a sua casa tinham perecido, e hoje nós não teríamos essa história para contar. Por que é, meus queridos irmãos, que nós vivemos dessa maneira então hoje? Por que é que nos dias de hoje nós tememos o que vai acontecer na nossa vida? Por que é que nos dias de hoje nós tememos o que há de vir, a luta, a dificuldade? Temos que entender que muitas das vezes é Deus que está testando a nossa vida, testando o nosso coração, testando se nós temos realmente um compromisso com Ele. E se nós não tivermos, meus queridos, se nós não passarmos nesse teste, nós iremos perecer. Podemos até dizer que somos cristãos, podemos dizer até que somos crentes, que somos evangélicos, mas se nós não temos esse compromisso com o Senhor, não vai resolver nada. Naquele último dia, muitos vão chegar diante de Deus e vai falar, não, mas eu era isso, eu era, eu fazia, eu não fazia. E Deus vai só dizer, Jesus vai só dizer, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então o que você está fazendo na casa de Deus hoje? Está servindo a Deus de verdade? Está sendo íntegro? Está sendo reto? Está sendo temente a Deus? Ou está vivendo de aparências? Aquele que vive de aparências, o Senhor não tem prazer na alma dele.
porque ele é um crente morno, que fica com um pé no mundo e um pé na igreja, fica em cima do muro. E o morno, a palavra de Deus nos diz que oxalá fosses quente ou frio, mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. É a palavra de Deus que diz. Ou tomamos a direção para ser um servo reto, justo, temente a Deus, e desviamos-nos do mal, ou nós abandonamos a nossa fé e vamos fazer aquilo que o coração deseja. Servir a Deus e ao diabo não dá, não tem como. Murmurar não pode, não tem como, porque os murmuradores não herdarão o reino do céu, meu querido irmão. Deus não suporta a murmuração. Lembra do povo de Israel? Saíram lá do Egito em busca da terra prometida, da promessa, porque eles tinham a promessa de direito. Saíram de lá, mas a Bíblia nos diz que de todos que saíram, só 2, Josué e Caleb, que entrou na terra prometida, que conseguiu a promessa. Por quê? Porque os outros todos murmuraram. Dos que saíram, todos murmuraram no caminho e Deus aniquilou todos. Então vamos seguir esse exemplo de Jó, de ser fiel, de ser temente, de ser íntegro, e aí nós provaremos o Deus das causas impossíveis em nossa vida, que Ele é capaz de fazer tudo acontecer, que mesmo que esteja tudo perdido, Deus traz de novo, que mesmo a porta está sendo fechada, Deus pode abrir de novo, que mesmo não tendo o que comer, Ele se manifesta como Deus da providência em nossa vida, e nos traz o pão de cada dia, e aí nós glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor. Pode glorificar ao Senhor, meus queridos irmãos. Glória a Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. Vamos fazer uma oração neste momento. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que a igreja ore agora. Coloca a mão sobre a tua cabeça e vamos orar. Peça a Deus, meus irmãos, a cura. Peça a Deus a bênção para a tua vida. Peça a Deus a porta aberta que Deus Ele tem para você, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus querido, nós clamamos, Senhor, o Teu nome que é soberano sobre todos os nomes, o Teu nome que é santo, o Teu nome que é verdadeiro, o Teu nome que tem todo o poder dos céus e na terra. Senhor, Deus glorioso, Deus poderoso. Ah, meu Pai, eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio na palavra, eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio na libertação. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer coisas grandes em nosso meio. Eu sei que o Senhor pode realizar o impossível. Eu sei que o Senhor pode trabalhar nesta causa que é impossível. Meu Deus querido, ó Espírito Santo, vem agir neste coração, nesta vida. Vem agir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar e glorificar a Deus.